Vamos iniciar o nosso evangelho. Estamos aqui eu, o André, a Lília e a Malu. Por enquanto, nossos irmãos do grupo estarão chegando conforme for possível. E vamos seguindo com o nosso evangelho semanal. Estamos hoje com a intuição para podermos estudar o item 7 do capítulo 13. Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O item 7, convidar os pobres e extropiados. Então, vou pedir para a Malu fazer a prece inicial para começarmos o nosso evangelho de novo. Por favor, Malu. Só um momentinho. Amado Mestre Jesus, todo o plano espiritual, a nossa mentora espiritual, pedimos vossas bênçãos para essa noite, para o nosso Evangelho. Que possamos aprender um pouquinho mais toda vez que estamos aqui para a nossa evolução. Pedimos discernimento para entender e a bênção para todos aqueles que não conseguiram estar aqui conosco. Pedimos permissão para iniciar o nosso Evangelho da noite de hoje. E que assim seja. Graças a Deus. Ótimo. Se a Lília pudesse fazer a leitura para nós. Faço. Por favor. No capítulo 13, item 7. Convidar os pobres e expropriados, dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que havia convidado: quando ofereceres um almoço ou um jantar, não convides nem amigo, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, com receio de que em seguida eles, por sua vez, te convidem e assim retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres um festim, convida os pobres, os expropriados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz por não terem eles como retribuí-lo, pois isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, ouvindo estas palavras, disse-lhe: feliz daquele que comer pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, é isso? Versículos de 12 a 15. Isso, é o evangelista Lucas. Continua no 8? Olha, vai ser uma boa Ou eu boa acho que leitura. só esse pedacinho já dá para fazer muita coisa. Eu sei, mas faça a leitura do item 8 também, porque os Espíritos nos trazem aí uma boa reflexão. Pode fazer? Sim. Tá. Bom. Item 8. Quando deres um festim, disse Jesus, não convides para ali teus amigos, mas os pobres e os expropriados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao da letra, são sublimes, se lhes buscarmos o verdadeiro espírito. Jesus não pode ter querido dizer isso, dizer que, em vez de seus amigos, deve se reunir à sua própria mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para homens capazes de entender os delicados matizes do pensamento, eram necessárias imagens fortes, que produzissem o efeito de cores marcantes. O fundo de seu pensamento se revela nessas palavras: ficarás feliz por não terem lhes contribuído. Ou seja,
Não se deve fazer o bem em vista de um retorno, mas pelo único prazer de fazê-lo. Zano, de uma comparação marcante, disse: convida para teus festins os pobres, pois sabe que eles nada te poderão retribuir. E por festins deve-se entender, mas a participação na abundância que alguém desfruta. Esta palavra, no entanto, pode ter também sua aplicação no sentido mais literal. Quantos convidam à sua mesa somente aqueles que podem, como eles dizem, prestar-lhes honra, ou que podem convidá-los sua vez? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles que, dentre os parentes e amigos, são menos felizes. Ora, quem não os tem entre os seus? É, às vezes, prestar-lhes um grande serviço, em que o pareça. Esses, sem ir recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Obrigado, Lilian. Dois itens que nos convida a muitas reflexões, sempre buscando Jesus. Que coisa boa! Toda vez que nós colocamos Jesus para ser aquele guia, conforme a espiritualidade nos pede, né, aquele modelo, certamente nós estaremos a um passo de errar menos. Por que podemos falar assim? Porque o mestre, só de entrar no nosso pensamento, nós já temos uma ligação com ele imensa, porque ele está ligado conosco constantemente. Então, vamos todos pensar bem. Vou pedir para o André fazer uma reflexão também acerca da leitura, para nós seguirmos, tá ok? O texto, né, de hoje, a lição de hoje, o que é que nos chama, né, vem nos ensinar, é que devemos aprender a servir desinteressadamente, né? Porque, como diz o texto aqui, quando a gente, né, para evitar os pobres e os estropiados, né, é porque eles não vão ter condições, né, de retribuir, né, esse convite, né? E então, assim, o que me chamou muito a atenção é mesmo quando convidamos alguém, né, para partilhar com a gente uma festa, não pode haver interesse, né? Você tem que fazer isso com o coração, né? Daquela pessoa que você está convidando, dela ser amada, né? Pela gente, né? Da gente querer estar junto dela, né? E não fazer por interesse, né? Então, em tudo, nós temos que aprender a servir desinteressadamente, não esperando retribuição, não esperando troca, né? Nós temos que fazer o bem pelo bem, sem se importar com o reconhecimento, em que desinteressadamente, né? Legal, André. Isso mesmo. Jesus, ele
usava toda essa linguagem figurada, conforme falou aqui, porque ele sabia que esse evangelho estaria ao longo de toda a eternidade aí sendo observado por espíritos como nós aqui, por exemplo, que já estamos há 2000 anos depois que ele passou, estamos aqui estudando, né? Mas primeiro estamos recebendo também a Eni. Seja bem-vinda, Eni, ao nosso evangelho da noite. Boa noite. Hoje, Boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem? Muito obrigada, viu, meus irmãos? Imagina, obrigado a você. Nós estamos no capítulo 13, Eni, no item 7, tá? 13, tá. 13. Não saiba que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, tá bom? O item 7. Tá bom. Convidar os Obrigada. pobres e expropriados. Bom, então, estou acompanhando. isso, fizemos a leitura. Nesse texto, o evangelista Lucas trouxe as palavras de Jesus, o André fez a reflexão, realmente, e o entendimento nosso está sendo esse, de que Jesus nos convida a sempre sermos desinteressados, simplesmente fazer o bem pelo bem, sem que nós façamos algo e esperemos uma troca, que tenha um retorno daquilo. E é isso mesmo. É verdade. Né? Se você pudesse fazer algum comentário em cima também, por favor, estamos aqui para ouvir a todos. Coincidência não existe, né? Mas por coincidência eu estava lendo ontem à noite um trecho anterior, até mais um pouco à frente aqui, né? Desse item. E é tão importante, né, Lázaro? Obrigada primeiro pela oportunidade, né, amigos? E a gente se dispor, né, a fazer aquele bem que estiver ao nosso alcance, que nós já temos condição de fazer, seja o bem físico, no caso aqui, dos pobres e expropriados, né, que eles dizem, né, que quer dizer as pessoas menos favorecidas, né, menos abastadas de alimento e de muitas outras coisas, ou seja, uma palavra, um amparo, uma prece, né, em direção às forças daquela pessoa, por algum motivo que ela tenha passado. Então, sem esperar mesmo nada, como você está falando, né? Sem esperar sequer um agradecimento por parte da pessoa, né? Então, o coração da gente, sabendo que a gente dedicou aquele momento, aquele amor, naquele gesto de fraternidade, e isso é o que vale. E Deus também está vendo cada gesto nosso, né, em favor do nosso irmão. Né? Isso mesmo. Não é preciso que o irmão reconheça ou agradeça. Às vezes ele está num momento que possa fazer isso, né? Consiga fazer isso. Né? Todas as ações feitas de coração é o que vale. Né? Inclusive, só para complementar um pouquinho, às vezes nós falamos assim, mas a caridade material, ela não vale tanto quanto a espiritual, mas só que nós ainda estamos muito aquém de fazermos um bem espiritual só. Nós podemos, sim, fazer uma prece, fazer uma oração, mas para que nós nos despertemos verdadeiramente, a gente não pode abrir mão de auxiliar um irmão que esteja ali mais necessitado. E se fazemos isso, então, de coração, como, por exemplo, os itens anteriores, nós temos aí o item 5, o óbolo da viúva, que mostra, né, aquela viúva que tirou daquilo que iria fazer falta para ela, para poder auxiliar alguém. E esse Jesus falou, é a verdadeira caridade, né? Quando você realmente desprendimento, né? Você tira ali o que você tira da sua boca para poder alimentar alguém. E esse é o convite, porque dessa forma nós estaremos nos qualificando aí para verdadeiramente entender o amor e oferecer o amor posterior no nosso caminhar.
André, complementa alguma coisa a mais? É por aí mesmo? Então, Lázaro, você citou aí a caridade espiritual e a caridade material, né? Mas eu te digo uma coisa. Às vezes, quando fazemos a caridade material, né? Como a Eni disse no começo aí que não existe o acaso, nós estamos sendo guiados pela espiritualidade até aquela pessoa para estar estendendo a mão ali, acolhendo com alguma coisa material de que ela necessite, né? Seja um medicamento, seja um alimento, seja uma roupa, sabe? Então, isso da caridade é caridade, a não ser aquela caridade lá que a pessoa faz a esmola, né? Joga a moeda lá no chapéu, né? E a pessoa vai embora, esquece, ela não deposita um sentimento naquilo, né? Às vezes faz que é para as outras pessoas verem, né, o que ela fazer, né? A sociedade reconhecer, ai, como ela é caridosa, está ajudando ali aquele aleijado, né? Aquele estropiado, né? Uma caridade, eu acho que tanto faz ela material ou espiritual, eu acho que ela se mistura tudo aí, viu, Lázaro? Porque às vezes a gente se depara, né, na rua, sabe, parece assim que você é acostumado a fazer um caminho, aquele dia você muda e assim, e você vai encontrar uma pessoa que está precisando de ajuda. É verdade, André. Então, é E muito... acaba elevando a fé dessa pessoa que estava numa dificuldade tão grande, estende-se uma mão na direção dela, ela começa a sentir que algo muito poderoso está ainda em socorro a ela, né? Muitas vezes acontece isso. Então, não deixa de ter também uma carga muito espiritual naquele que estende a mão e faz a caridade material, realmente, guiado por uma mão espiritual. Vai lá, vai recebendo aquela intuição, dá aquela vontade, aquela condição, acaba movendo tarefas importantíssimas de socorros a esses irmãos, né? O Lázaro participa aí ativamente, né? Elaine, né? E sabe Todos nós, que né? existe sim. Todos nós sabemos que ninguém não tem tão pouco que não possa doar alguma coisa. Então, vamos fazer isso. O ouvir também, né, Lázaro? O ouvir, Exatamente. o orar pelo irmão. Às vezes você se dispor de um segundo do seu tempo, alguns minutos, para deixar aquela pessoa, aquele irmão querido, ouvir, né? Alguma dificuldade pela qual estamos passando, aquilo já traz uma força, uma energia interior para aquela pessoa. E talvez até um discernimento, porque enquanto a gente fala, também a gente reflete, né? A respeito da situação. Então, vamos ser esse banquete, vamos ser esse festim, nós, porque assim nós podemos oferecer a todas, né? Porque não é a questão de ser pobre ou estropiado, mas é aquele que necessita de algo. Exatamente. Nós podemos deixar a parte material de lado e imaginar que os mais abastados aqui até pode ser esse estropiado que está precisando da nossa fé. Então, vamos cada vez mais ampliar essa nossa fé, porque é com ela que nós vamos conseguir chegar aos corações. Bom, então, chegamos aqui na nossa reflexão e agora podemos fazer a vibração. E, Eni, por favor, você chegou, segue com a vibração para que nós possamos seguir você. Posso Então, colocar o meu irmão na vibração de hoje, gente? Oh, sim, Lili.
com certeza. Qual que é o nome dele? O nome dele é Cir, é um nome bem diferente. Tacir. Isso, Tacir, Tacir. né? Uhum. Ele está se recuperando ainda, mas a gente ainda não resolveu o Covid, né? Porque pelo SUS demora até 10 dias para sair. Mas é assim, ele está em casa, teve alta na sexta, mas ele está assim, com falta de ar ainda, tomando medicação, tá fazendo inalação toda hora. Inspira Ainda cuidados, mais, muitos cuidados. querendo ou não, a família tá junto, né? Os 2 filhos pequenos e a esposa, então, e todos nós tivemos contato com eles também, então, querendo ou não, tá a família inteira aí em alerta. Todo mundo em alerta, isso mesmo. Então tá A bom. gente não sabe se ele tiver, né? Então vai ficar mais complicado, mas assim, espero que não, né? Mas pedir uma vibração aí para ele. Tá bom, Lili. Então vamos. Obrigada, Eli. Nada, vamos ver. Vamos, aquele que se sente vontade, né, de cerrar os olhos ou não, o que importa. Nós estamos com a conexão, pelo menos para mim aqui, da Eni, interrompida. Mas, Para mim tá mudo também. ok, então vou seguindo aqui com a vibração. Nossa irmã com certeza está fazendo lá. Ela foi bem no início da vibração. Vamos agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por tanto amor que tem por todos os seus filhos e irmãos. Que possamos, Pai, levar aqui a nossa melhor vibração para todos aqueles que estão necessitados, principalmente os que estão acamados em hospitais, ou nos seus lares, ou até pelas ruas, que todos possam receber essa nossa vibração de amor, em especial hoje, estender essa vibração com muita vontade de doar o melhor que nós temos em pensamento, em prece para o irmão da nossa irmãzinha Lília, e toda a sua família e ela também, que possam receber essas vibrações e as bênçãos do Senhor, Pai amado. E juntos possamos continuar formando essa corrente, esse elo de bons pensamentos e bons sentimentos, abraçando a todos os nossos irmãos, sempre com Jesus à nossa frente, nos guiando, nos fortalecendo. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade do Evangelho que aqui estamos hoje reunidos, fazendo que esse grupo de amigos todos possam estar sentindo a tua presença nessa pequena representatividade que aqui estamos nesse momento. Aos mentores, a mentora que acompanha esse Evangelho, nossos agradecimentos, que possamos continuar assim, deixando sempre uma palavra de conforto, um pensamento amoroso e um sentimento bem chegando aos corações com toda essa amorosidade, auxiliando a todos aqueles mais necessitados. Obrigado, Senhor. Que a paz do Senhor esteja com todos. E assim seja. Graças a Deus. E como a Malu fez a prece inicial, vou pedir para que ela faça a prece final também, para a gente encerrar o nosso Evangelho. Nós ainda temos aí uns 3 minutinhos. Então, vamos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos hoje aqui, que
tudo que nós aprendemos hoje toque nossos corações, possamos distribuir esse amor, essa caridade que foi falado aqui, possamos ajudar a todos os que precisam. Deus nos abençoe, nos ilumine sempre. Abençoe os nossos irmãos que não conseguiram estar aqui conosco, mas em pensamentos estão todos conosco. E assim encerramos o nosso Evangelho da noite de hoje. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Graças a Deus.